Boa noite, jovens. Resolvi comentar novamente os exemplos e deixar gravado para quem perdeu a nossa aula ao vivo. São os exemplos do nosso slide comentado. Vamos lá, sobre força elétrica, carga elétrica, processo de eletrização, materiais condutores, isolante, aquela revisão geral. E a lei de Coulomb que descreve a força elétrica, interação entre partículas eletrizadas. Vamos lá para o nosso exemplo 1. Dispõe-se de 4 esféricas metálicas iguais e isoladas uma das outras. 3 delas, A, B e C, estão neutras e a quarta esfera está realizada com a carga Q. Coloca-se a carga D, ou melhor dizendo, coloca-se D, o corpo D, em contato sucessivamente, ou seja, nesta ordem com A, B e C. E pergunta-se qual é a carga final de D. Então vamos lá. De acordo com o princípio da conservação das cargas elétricas, que é semelhante ao princípio da conservação da energia, a carga elétrica final é igual à carga elétrica inicial. Então, primeiramente vai ser colocada em contato a esfera D com a esfera A. Então, soma-se a carga elétrica de D mais a carga elétrica de A. A carga elétrica de D tem valor Q, como diz na questão. E as esferas A, B e C estão neutras. Então a carga elétrica de A é zero. Então fica Q mais zero. Q mais zero dá o valor de quanto? Q no total. Mas como eu tenho duas esferas, a carga elétrica fica dividida para as duas. Então a carga elétrica final vai ser Q meio para cada uma delas. Então, depois da interação entre A e D, nós vamos ter a carga elétrica Q meio para D e a carga elétrica Q meio para a esfera A. Como vai ser um contato sucessivo com A, B e C, já foi o primeiro com A, agora fazemos o contato de D mais B. Agora a esfera D tem uma carga elétrica Q meio, não mais aquela carga original Q. Temos que pegar esse último valor, porque já teve a interação com A. Qual é a carga elétrica de B? B não interagiu com ninguém, então a carga elétrica de B continua zero. Quanto é que vai dar Q meio mais zero? Como zero não influencia as contas, pode ser cancelado, então a soma vai dar Q meio. Mas lembrando que temos duas esferas, novamente aqui temos que dividir por 2, porque a carga elétrica se divide para os dois corpos. Q meio para Q meio, temos que lembrar que vamos ter uma divisão de frações aqui no caso. Então nós vamos ter Q meio para 2. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. No caso a primeira é Q meio, vezes 1 meio. Q vezes 1 é Q e 2 vezes 2, 4. Nesse caso da interação de B mais B, nós vamos ter uma carga final de Q4. Então, a carga de D após a interação com B é Q dividido para 4. E a carga elétrica de B também vai ser Q sobre 4. Já podemos deduzir a resposta, mas vamos lá. A interação agora é de D mais C. Estou se destacando aqui. A carga elétrica de D no momento é Q sobre 4. E a de C continua neutra porque não interagiu com ninguém. Lembrando que temos que dividir por 2 porque somando-se vai ficar a metade para cada um após a interação. O zero pode ser cancelado, que não vai influenciar as contas. Teremos Q4 para 2. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, Q vezes 1, Q4 vezes 2, 8. Então a carga final de D é Q sobre 8 e a de C também Q sobre 8. Mas como o X da questão é a carga final de D, então aqui nós temos a nossa solução, Q sobre 8. E podemos partir para o segundo exemplo. Considere um eletroscópio de folhas descarregado. São realizadas as seguintes operações. Aproxima-se de sua esfera um corpo negativamente eletrizado. Para quem não sabe, um eletroscópio é basicamente uma esfera
metálica com um contato. Você coloca uma barra de contato até embaixo no recipiente, como uma garrafa, mas nesse caso não vamos utilizar isso. E na sua ponta, coloca-se uma folha. Pode ser tipo uma folha de alumínio, como eu coloquei aqui em destacado de vermelho. Só para ficar na cor diferente. Fechada, digamos. Então, aproxima-se da esfera um corpo negativamente eletrizado. Então, dessa esfera aproxima-se um corpo que está eletrizado negativamente. Está colocado de vermelho. Então, as suas cargas elétricas são negativas. Se ele é negativo, ao se aproximar da esfera, a esfera vai ficar eletrizada positivamente, porque aproxima-se as cargas, no caso ele atrai as cargas positivas e, logicamente, por esse fio onde eu coloquei a seta, que também é condutor, vão se afastar as cargas negativas pela repulsão elétrica. E esses elétrons, ao descerem, eles vão justamente para aquela que eu chamei de folha de alumínio lá embaixo, que vai ficar totalmente eletrizada com carga negativa. E ao ficar eletrizado com carga negativa, a tendência é que essas folhas se afastem uma das outras. Que no caso eu vou redesenhar essa esfera, colocando o mesmo ganchozinho, e simbolicamente é como se as folhas ficassem dessa maneira que eu desenho agora. Por quê? Porque nós vamos ter uma força, digamos, para a esquerda e uma força para a direita. Uma força exerce uma força sobre a outra. Então, aproxima-se da esfera um corpo negativamente eletrizado, liga-se o eletroscópio à Terra, no caso faz-se um aterramento na situação B, que já passamos pela A. Então, se nós fizermos uma ligação com o solo, no caso colocar um aterramento, como o eletroscópio está eletrizado positivamente, por conta da presença de um corpo eletrizado negativamente, que consegue separar, ou melhor dizendo, polarizar as cargas elétricas do corpo, esses elétrons, liga-se o eletroscópio à Terra. O que vai acontecer é que esses elétrons, eles tendem a descer por esse condutor para a Terra. E ao descerem, eles neutralizam, digamos, esta folha, que ela tende a se fechar, mas que não é o caso no momento. Então liga-se o eletroscópio à Terra, então os elétrons vão migrar para a Terra, e depois desfaz-se a ligação com a Terra, e a seguir afasta-se o corpo eletrizado. Indique o que acontece em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações. Então, após a ligação à Terra, que foi esse último fio que eu coloquei, nós vamos ter no final o eletroscópio eletrizado positivamente. Todo ele vai ficar eletrizado positivamente porque as cargas elétricas foram para a Terra. E nós podemos ter também as folhas um pouquinho afastadas uma das outras. Provavelmente não como antes, porque a força ficou, as cargas elétricas estão mais distribuídas, mas ainda vai ter uma pequena força de repulsão. E o sinal da carga, nesse caso, é positivo, como podemos ver na ilustração. E está respondido a questão. Vamos para a terceira. Determine a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas elétricas de cargas iguais a um coulomb, situadas no vácuo a 1 metro de distância, dado que a constante eletrostática K é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Não se assuste que aqui é só unidade de medida. Então, a questão quer que você determine a intensidade da força elétrica. Então, eis o X da questão, entre duas cargas elétricas, sendo que as duas têm a mesma carga elétrica Q. Então, aplicando-se a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, então a força elétrica vai ser a constante K, 9 vezes 10 a 9. As cargas elétricas duas são iguais a 1, então você coloca 1 duas vezes. E a distância entre as duas é 1 metro, então fica 1 ao quadrado. Como 1 não vai alterar as contas, então podemos cancelar 1
em cada uma das situações. Então a força resultante vai ser 9 vezes 10 a 9 newtons. Essa é a força elétrica de repulsão entre as duas partículas e está solucionado o problema. Quarta questão. Um corpo inicialmente neutro é eletrizado com a carga de 32. Aí tem essa letrinha, para quem não sabe, é uma abreviação que a gente chama de micro. Equivale a 10 a menos 6, essa abreviação. Então podemos dizer que é 32 vezes 10 menos 6 coulomb. Qual é o número, interroga-se o N, de elétrons retirados do corpo? Então, como a quantidade de carga de um corpo qualquer é um múltiplo inteiro do número de elétrons, então Q é igual a N vezes E. Como N é o X da questão, então eu vou logo organizar a equação. Inverte isso aqui, N vezes E é igual a Q. O E está multiplicando, passa por segundo membro dividindo, então N é igual a Q sobre E. Como o Q é a quantidade de carga, então é 32, tirando a abreviação e colocando 10 a menos 6 no lugar, 32 vezes 10 a menos 6. O E é o valor da carga do elétron, que significa que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então coloca-se 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então o número de elétrons vai ser 32 dividido para 1,6, que dá exatamente 20. Repete-se o 10 a menos 6, o 10 a menos 19 está negativo, passa para cima, na fração fica positivo. Então teremos 10 elevado a 19. Então N, que é o número de elétrons, vai ser 20. Temos a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, 19 menos 6 dá 13. Como temos o zero no 20, passando esse zero para a potência de 10, para ficar em notação científica, teremos 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Então, esta é a quantidade de elétrons retirados do corpo para ele ter essa carga elétrica. E vamos para a próxima. Duas cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais aqui, estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Sabe-se que a força de repulsão mútua tem intensidade de 0,1 newtons. Calcule o valor Q, ou seja, da carga elétrica, dado que a constante K é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Mais uma vez, pegando a lei de Coulomb, que diz que a força de interação elétrica entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, basta substituirmos os valores. Como a gente quer a carga elétrica Q, então é mais simples a gente organizar a equação. Como as duas partículas têm cargas elétricas iguais, então não preciso diferenciar de Q e Q. Basta eu dizer que Q é igual a Q. E usar o mesmo Q nas duas situações. Então podemos dizer que como temos o produto de duas coisas iguais, podemos colocar só Q ao quadrado, por D ao quadrado. Fazendo aqui o produto dos meios, antes de substituir os valores para simplificar, então fica KQ ao quadrado vezes 1, que dá ele mesmo, e a força vezes a distância ao quadrado dá F vezes D ao quadrado. Como a constante está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Pronto. Agora podemos colocar os valores. Dessa maneira mais simples, não que esteja errado colocar de imediato. Então a carga elétrica ao quadrado vai ser a força, que é 0,1, a distância 2 ao quadrado, e eu coloquei aqui, desculpe, um K, um Q no denominador, mas não é um Q. Aqui é o K, foi só um erro de digitação. Como a constante K é 9 vezes 10 a 9, então teremos que Q ao quadrado vai dar 0,1. Como tem uma casa decimal, 10 a menos 1. 2 ao quadrado, 4. E 9 vezes 10 a 9. Pronto. Como temos 4 sobre 9, e temos o 10 a menos 1, esse 10 a 9 está positivo, ele vai para cima, fica negativo. Então teremos 10 a menos 9. Então o Q ao quadrado é 4 sobre 9, menos 1 com menos 9 dá menos 10. O quadrado no Q, que é da carga elétrica, passa para o segundo membro dividindo, então teremos a raiz de 4 vezes 10 a menos 5,
desculpa, 4 vezes 10 a menos 10 dividido por 9. Já estava colocando a resposta antes da hora, no automático. Então, Q é igual a raiz de 4, que é 3. Como aqui é uma raiz quadrada, 10 para 2 é 5. Então, teremos 10 a menos 5. Raiz de 9 é 3. E mais uma vez eu digito aqui errado, na empolgação. 2 vezes 10 a menos 5. O 2 é a raiz do 4. Então, teremos 2 terços de 10 a menos 5 coulomb, que é a resposta. E se quisermos dividir 2 para 3, vai dar 0,66 aproximadamente, vezes 10 a menos 5, que é uma dízima periódica. Passando uma casa decimal antes, teremos 6,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se quiséssemos colocar a abreviação aqui, ficaria 6,6, como o 10 a menos 6, que é aquele micro da questão anterior, teríamos 6,6 microcoulomb, que não muda muita coisa, só para enfatizar caso haja necessidade. E vamos para a última. Considere 2 pontos materiais A e B no vácuo, afastados de qualquer outro corpo. O ponto A é fixo e possui uma carga elétrica positiva mais Q. O ponto B executa movimento circular com centro em A e um raio R. Ele tem massa M e uma carga elétrica negativa menos Q. Desprezando as ações gravitacionais, determine a velocidade de B. Então, esse é o X da questão, a velocidade de B. Dado que a constante elétrica é K. Como o movimento é circular, então vamos logo colocar um círculo aqui para facilitar a nossa vida. Pronto. Sendo um movimento circular, podemos já definir algumas coisas para facilitar. Como nós temos o centro, e a questão diz que o raio é R, e temos duas partículas A e B, sendo que o ponto A é fixo e o B executa movimento. Então, o A podemos definir no centro e o B na borda executando o movimento circular. Pronto, velocidade de B. Qual a força responsável para manter esse movimento? No caso, como temos dois pontos A e B afastados um do outro, o ponto A é fixo e possui uma carga elétrica positiva e o ponto B executa o movimento em torno de A e tem uma massa M e carga elétrica negativa. Então, ele tem uma massa M e uma carga elétrica negativa, menos Q. E o A tem uma carga positiva. Pronto, então nós temos aqui, no caso, uma força de atração. Então, essa força de atração elétrica é que mantém a força centrípeta, que talvez dê para enxergar um pouquinho de vermelho. Pronto, tive que colocar de cor diferente. Então, nesse caso, o que mantém o movimento circular é a força centrípeta, que é promovida pela força elétrica de interação entre as partículas A e B. Lembrando do movimento circular, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a força elétrica vem da lei de Coulomb, que é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lembrando que a distância nesse caso é o raio. Então, ao invés de colocar d quadrado, vamos colocar r quadrado, que é a mesma coisa. Lembrando também que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, fica constante, vezes o produto das cargas e o r quadrado. Só substituindo. Podemos cancelar um raio em cada membro. A massa está multiplicando. Passa por segundo membro dividindo. Então, temos que a velocidade ao quadrado é a constante multiplicado pelo produto das cargas, vezes a massa, vezes o raio. Como o quadrado na velocidade passa por segundo membro é a raiz, então teremos essa equação. A velocidade de B vai ser diretamente a raiz do produto das cargas, no caso multiplicado pela constante, dividido pela massa vezes a massa vezes o raio, no caso. Pronto. Simples assim. E finalizamos os 6 exemplos.